Bom, primeiramente eu gostaria de agradecer o convite, vai ser uma satisfação poder compartilhar essas informações com todos. Então vamos iniciar, né? Tempo é dinheiro. Então, primeiro eu gostaria de dizer a Carta Náutica, né? A parte de legislação e normas. Como todos sabem aqui, muitos são da área de cartografia. Nós temos o Decreto-Lei 243, né, que fixa a base da cartografia nacional. E esses dois decretos aqui são muito importantes para a DHN pelo seguinte: eles publicaram no Brasil a Convenção Internacional SOLAS, que é a salvaguarda da vida humana no mar. E por que nos é importante esse aspecto das SOLAS? Porque a Carta Náutica ela tem o papel de ter, o principal tema dela é a segurança da navegação. Ou seja, a nossa Carta Náutica é produzida para quem está a bordo de uma embarcação. Então, tem alguns aspectos que nos diferenciam, por exemplo, da cartografia terrestre e da cartografia aeronáutica, né? Com base nisso, nós tivemos o primeiro plano básico cartográfico náutico de 1935, elaborado pela DHN, onde ele contemplava a faixa costeira e oceânica brasileira, os rios da bacia amazônica e o rio da bacia do Rio Paraguai, né? Em 95, por uma questão internacional da Organização Hidrográfica Internacional, nós publicamos as cartas internacionais. Elas são produzidas nos dois idiomas, português e inglês. E uma característica desse segundo plano é que, no primeiro plano, essa área costeira oceânica brasileira, as cartas elas tinham uma dimensão maior norte e sul. E com esse segundo plano cartográfico, ela passou a ter uma dimensão maior no sentido leste-oeste. Então, fomos mais adiante no oceano com relação a esse segundo plano cartográfico. O terceiro plano cartográfico de 2016, né, ambos, o plano básico e o segundo plano, foram concluídos. O terceiro plano, que foi iniciado em 2016, ele faz alguns ajustes aos dois anteriores, mas inclui as cartas, como eu digo embaixo, as cartas de navegação eletrônica, ENC, as cartas de navegação eletrônica para águas interiores, que são próprias para águas interiores. E o mais importante aqui também é destacar que a DHN representa o Brasil como Estado-membro da Organização Hidrográfica Internacional desde que ela foi criada em 1933. Por conta disso, nós seguimos as orientações técnicas da Organização Hidrográfica Internacional, que é a OHI. Aqui eu tenho um extrato da publicação INT 1, também conhecida como Carta 12.000, e aqui do lado esquerdo, eu tenho aqui com o mouse a atenção, porque nós temos dois níveis aqui, o MHWS, o MLWS, o MHWN e o MLWN. Nesse S aqui, nós estamos falando das marés de Cisija, são aquelas que têm maiores amplitudes. Então, como foi demandado a nós a questão do nível de redução das cartas náuticas, eu apresento aqui uma ilustração que é um extrato dessa publicação internacional 1, que é a Carta 12.000, e aqui nós temos o fator principal que define o nível de redução, que é a maré. Então, nós temos aqui essas duas cotas aqui do lado esquerdo, a amplitude de maré em Cisija e a amplitude de maré em Quadratura. E aqui o nível médio. Então, como nós calculamos o nível de redução? Nós observamos por 32 dias a maré, então o mínimo que se pode fazer. Fazemos isso, calculamos as constantes harmônicas e definimos essa distância entre o nível médio e o nível de redução, que nas fichas das estações maregráficas tem aquele atributo de Z0, que é a semi-amplitude da maré de Cisija. E então nós temos as cartas, o nível de redução das cartas náuticas, que é esse aqui, que ele tem uma definição que ele é aproximadamente igual ao média das baixas mares de Cisija, que é esse MLWS. Esse aqui é o dato da carta, ou seja, o chart datum. Aqui ele põe usualmente LART, porque existe na Organização Hidrográfica Internacional um atributo que se chama Lowest Astronomical Tide. E como é que se calcula esse LAT? Esse LAT nós temos que ter uma observação por um ano contínua
e a partir desse faz-se uma extrapolação, previsão para 19 anos, e o menor nível que for encontrado, a ele se dá o nome de LAT, e a partir dali a profundidade passa a ser abaixo desse LAT. Qual é a dificuldade de nós implantarmos aqui no Brasil? Nós não temos estações suficientes em número capazes de nos dar um ano de observação. Então, nós estamos mantendo, e isso também é válido, essa média das baixas mares de se exige, então o nível de redução ele está próximo desse nível médio das baixas mares de se exige. Então, como qualquer nivelamento geométrico, nós pegamos uma régua, e aí temos marégrafos pressão, marégrafos tipo radar, que é o que nós utilizamos na maioria, o marégrafo tipo radar, observamos por 32 dias e calculamos o nível de redução. A partir dele, nós temos as profundidades lançadas na carta, a partir do nível médio, nós vamos ter a linha de costa. E o nivelamento geométrico que nós fazemos em todo o levantamento hidrográfico que realizamos, nós amarramos pelo menos uma referência de nível ao WGS 84. Isso praticamente para nós nos dá a possibilidade, no caso de destruição de uma referência de nível, nós recuperarmos aqueles dados anteriores, pretéritos. Situação que anteriormente, na década de 90, 80, ao perdermos uma referência de nível, nós praticamente perdíamos aquela série histórica e tínhamos que recuperar, fazer nova coleta de dados para termos uma nova série histórica. Com isso, nos facilitou. E, ao mesmo tempo, também permite que essa referência de nível associada ao WGS 84, os produtores de cartografia terrestre possam utilizar essa referência para o seu mapeamento terrestre. Aqui eu apresento o que é o zoneamento de maré, né? Que consta das normas da Autoridade Marítima sobre levantamentos hidrográficos, que é a Norman 501. Essa figura da esquerda, ela consta lá exatamente da Norman, e aqui nós temos a informação de que, como entre duas estações, eu posso ter vários níveis de redução entre elas. Né? Nós não temos um nível de redução único para uma estação maregráfica, para uma carta náutica. Nós podemos ter mais de um nível de redução. E por que isso acontece? Aqui à direita eu dou um exemplo prático do que nós estamos dizendo aqui à esquerda. Esses dados aqui à direita, onde eu estou passando o mouse, eles foram dados de maré, observação das alturas de maré, observados na foz do rio Amazonas, que é exatamente esse trecho aqui embaixo, que é o extrato da carta náutica. O que acontece nessa região? Nós temos uma amplitude menor nessa região mais afastada aqui. Essa região mais afastada aqui da carta náutica, nós estamos falando algo em torno de 70 milhas náuticas dessa região aqui, que está aqui o ponto Igarapé Grande do Curuá. Então, lá nós temos uma altura de maré, uma amplitude de maré menor do que a observada aqui próximo da linha de costa, que corresponderia a esse Z0. E o que nós fazemos no zoneamento? Nós verificamos em fase e amplitude, calculamos isso de forma que não haja uma diferença entre esses pacotes ou entre esses níveis de redução superior a 10 centímetros. Isso para quê? Para que não haja, na representação das profundidades ou das isóbatas representadas na carta, degraus. Então, nós vamos mitigando essas diferenças do nível de redução, gerando vários E0, que é aquela semi-amplitude da maré de Cisígia. Então, é assim que nós fazemos o zoneamento de maré. Aqui um exemplo prático dessa região, em que nessa região aqui mais externa, que tem em torno de 12 milhas náuticas, nós tivemos que fazer esses envelopes ou esses pacotes em torno de 40 pacotes em função da diferença de amplitude e fase, ou seja, da hora em que ocorre esse fenômeno da maré. E por que nós temos que fazer isso? Porque imaginemos a seguinte situação. A maré, na carta náutica, nós temos que tirar esse valor todo que oscila verticalmente. Então, como apresentado naquela figura, imaginemos aqui nessa figura, aqui nesse gráfico, que o nível de redução fosse nesse valor de 1,5 metro, menos 1,5 metro. Então, as profundidades elas seriam determinadas a partir
desse nível. Todos esses valores obtidos com o ecobatímetro durante a sondagem, nós iríamos retirá-los, iríamos reduzir a sondagem desses valores de maré. Por isso que nós dizemos que as profundidades representadas nas cartas náuticas são profundidades reduzidas. Nós retiramos o valor, o efeito de maré. E para que isso? De forma que o navegante, em qualquer condição, navegando, ele verifique que em nenhum momento ele deve encontrar profundidade menor do que aquela que está representada em carta náutica. Então, essa é a motivação de nós termos o zoneamento de maré. Então, como é que nós fazemos isso? Nós vamos lá, observamos no terreno e verificamos, observamos a maré, de forma a identificar se há ou não diferença de fase ou amplitude. Não havendo diferença de fase ou amplitude, naquele limite de onde eu estou fazendo o levantamento hidrográfico, eu adoto aquela estação de referência. Caso haja, eu vou ter que fazer essa composição de 2 ou mais estações maregráficas. Esse é o motivo pelo qual nós não temos um nível de redução dentro de uma única carta, único, que é o que nós temos aqui nessa figura. Cada uma dessas áreas aqui tem um nível de redução. E como é que ele é determinado? A partir de observação. A partir de uma estação conhecida, que eu tenho os dados pretéritos, eu consigo fazer esse nivelamento, esse zoneamento. E uso como referência que o nível médio ele se mantém. Aí nos permite fazer esse cálculo do Z0. Tá? Aqui é uma representação das marés previstas, ou seja, aqui na foz do Rio Amazonas nós temos 3 forçantes básicas, né? E que também aí no Rio Grande do Sul nós temos 2 presentes. Uma é o fenômeno astronômico que vai me dar a previsão de marés, e a outra é a forçante da meteorológica, que tem um impacto significativo. E como é que nós fazemos essa questão, tratamos dessa questão? É somente com observação. Então, num levantamento hidrográfico, nós fazemos não só pegamos a maré prevista e confrontamos com a maré observada. Isso é uma coisa básica de um levantamento hidrográfico. E por que isso deve ser feito? Eu sempre faço o levantamento hidrográfico com a maré observada, exatamente por conta dessas forçantes que, às vezes, superestimam ou subestimam as alturas de marés que nós temos aqui na tábua das marés. E aqui, como eu digo, as profundidades são reduzidas, ou seja, nós eliminamos o efeito da maré aproximadamente ao nível da baixa-mar de Cisíja. Já em áreas onde não há presença do fenômeno de marés, nós temos um ábaco para a correção das profundidades, que nós utilizamos tanto para fazer o levantamento hidrográfico e determinar as profundidades, como também está disponível para o navegante, ao conhecer a altura da cota nessas 2 estações, ele faz a plotagem aqui e consegue definir qual o valor que ele tem que somar àquela profundidade que está na carta. Porque aqui na tábua de marés são valores aos quais nós somamos aqueles valores das profundidades que estão representados na carta. E aqui, para uma informação, nós usamos para as estações fluviométricas o percentil 6, o que nos garante dizer que 94% do tempo aquelas alturas do nível do rio, das águas do rio, estarão acima daquele nível que nós definimos como nível de redução. O processo aqui é similar ao da maregrafia, ou seja, nós temos uma referência de nível, a essa referência de nível ela está associada ao nível de redução e, pelo menos, uma das referências de nível está associada ao WGS 84, que é o que nós utilizamos nas cartas náuticas. É até interessante observar que o Felipe, ao nos convidar para fazer essa apresentação, destacou 2 estações, a harmonia, tanto na ficha da estação planimétrica quanto da fluviométrica. E ali foi até eu agradeço já nesse momento, porque houve uma falha em que na estação fluviométrica não consta a altitude elipsoidal da referência de nível. Então nós já vamos corrigir, porque isso foi uma falha que não deve ocorrer aqui nas nossas fichas de estações maregráficas e fluviométricas.
E aqui, para finalizar, para ser muito rápido, aquelas profundidades na carta que os hidrólogos usam, né, para a carta náutica, primeiro que essas profundidades que estão aqui representadas na carta náutica, elas são selecionadas. Como eu disse, a carta náutica, ela tem o pressuposto da segurança da navegação. Então, ela não pode ter uma poluição que não permita o navegante fazer a plotagem da sua navegação na carta, tanto na carta náutica em papel, ou carta náutica, quanto na carta náutica, carta de navegação eletrônica, que é a ENC, ou na Inland ENC. Então, essas profundidades aqui, o que nós podemos garantir é que entre duas profundidades não existem profundidades menores do que essas que estão na carta. Entretanto, nós omitimos o lançamento dessas profundidades por serem maiores do que essas duas. Por exemplo, aqui, entre 13,5, 13,5 metros e 15,2 metros. E como é que nós podemos oferecer, digamos assim, esses valores de batimetria? Nós temos, como muitos dos senhores e senhoras devem conhecer, o Banco Nacional de Dados Oceanográficos, é fazer uma consulta ao Banco Nacional de Dados Oceanográficos, o DENIT, até mesmo as universidades já nos pediram os dados em X, Y, Z, e aí nós podemos passar com mais profundidade do que estão aqui representadas na carta. E aí, dependendo da situação, do que for produto desejado, esses arredondamentos que nós vamos ter aqui na carta, que eu menciono aqui, que, por exemplo, numa carta náutica, por exemplo, no Rio Grande do Sul, Rio Guaíba, que as profundidades são menores do que 21 metros. Se eu encontro, por exemplo, num levantamento, já a profundidade reduzida, de 4,38 metros, a carta representará 4,3 metros. Entretanto, no XYZ, nós podemos entregar a informação até o centímetro. Os ecobatímetros, o sistema, nós temos até 1 milímetro. Então, nós podemos passar, inclusive, até 1 milímetro. Mas, para a carta náutica, repito, segurança da navegação, nós cumprimos esse arredondamento que é orientado pela Organização Hidrográfica Internacional. Então, com isso, eu encerro essa apresentação e fico aqui disponível para qualquer questionamento que possa haver.